Alguém já te avisou que a vida depois dos 80 pode parecer um desafio? Mesmo as almas mais fortes e independentes muitas vezes se veem desprevenidas. No vídeo de hoje, vamos mergulhar em 5 realidades duras e inesperadas das quais ninguém escapa ao chegar aos 80 anos. Estas não são as óbvias quedas físicas ou os números nos seus relatórios médicos. São mudanças mais profundas, mudanças silenciosas na forma como os outros o tratam. Como você enxerga o tempo e como suas próprias memórias começam a sussurrar verdades que você não havia notado antes. Algumas dessas mudanças podem ser coisas que você já sentiu, mas não conseguiu nomear completamente. Outras podem pegá-lo de surpresa, mas todas têm algo em comum. Elas moldam a maneira como vivenciamos o envelhecimento. Fique conosco até o fim. Porque, embora essas mudanças possam parecer duras, reconhecê-las pode trazer paz, propósito e até mesmo força renovada. Há algo incrivelmente empoderador em nomear o que você está vivendo e perceber que não está passando por isso sozinho. Vamos começar. Em primeiro lugar, o mundo cada vez menor das conexões sociais. Uma das primeiras realidades que se revela silenciosamente depois dos 80 é o encolhimento perceptível do seu mundo social. Claro, você ainda pode receber ligações ocasionais, ainda receber visitas de vez em quando, mas a frequência mudou. E, mais do que isso, a sensação também. O que antes parecia um ritmo natural e tranquilo de amizades e interações, agora parece mais disperso, até mesmo frágil. Amigos se mudam, enfrentam doenças ou falecem. Familiares se deixam levar pelas próprias vidas ocupadas. Sem nem perceber, você se vê passando mais horas em silêncio do que conversando. Não se trata de amargura, trata-se de ser honesto. Depois dos 80, as pessoas falaram abertamente sobre como se torna difícil manter esses laços. Você percebe a diminuição dos convites, os intervalos maiores entre as visitas e, mesmo que nunca tenha precisado de companhia constante, o vazio fala mais alto do que você imaginava. Você pode acabar refletindo mais, não apenas por saudade, mas como uma forma de manter os entes queridos por perto, mesmo que apenas pela memória. As risadas que você um dia compartilhou, as rotinas diárias simples que você antes considerava garantidas, agora parecem tesouros preciosos. E não há nada de errado em se sentir assim. Não é fraqueza, nem solidão no sentido tradicional. É simplesmente uma adaptação silenciosa que quase todos enfrentam, mas para a qual poucos estão preparados. É por isso que manter uma conexão emocional consigo mesmo, com a sua história, mesmo com uma ou duas pessoas próximas, se torna mais vital do que nunca. Porque quando a multidão se esvai, o significado contido em algumas conexões profundas se torna mais valioso do que nunca. Em segundo lugar, como pequenos problemas de saúde se transformam em grandes. Outra realidade que muitas vezes pega as pessoas de surpresa na casa dos 80 anos é como até mesmo pequenos problemas de saúde não são mais tão pequenos. Um simples resfriado persiste por muito mais tempo do que antes. Um pequeno hematoma leva semanas, não dias, para cicatrizar. Um pequeno passo em falso que antes seria esquecido na hora do almoço, agora pode levar a semanas de terapia de recuperação ou até mesmo cirurgia. Não se trata apenas da desaceleração do corpo, é que a capacidade do corpo de se recuperar se torna menos confiável. A margem de erro diminui e algo tão simples como pular uma refeição ou não beber água suficiente pode desequilibrar todo o seu organismo. Você pode ainda se sentir forte, e de muitas maneiras é, mas sua resiliência não está mais tão presente em segundo plano como quando você era mais jovem. O que antes acontecia naturalmente agora exige sua atenção, seu cuidado e sua paciência.
E essa mudança não é algo que a maioria das pessoas discute abertamente. Amigos, familiares e até mesmo seu médico podem descartá-la como parte do envelhecimento. Mas você percebe a diferença. Você sente o peso de cada recuperação. Você vê como sua energia demora mais para retornar. O verdadeiro desafio aqui não é apenas físico, é emocional. Há uma espécie de frustração em perceber que seu corpo não coopera mais como antes. E se você sempre se orgulhou de ser ativo, capaz ou independente, essa mudança pode parecer profundamente pessoal, como uma traição. Mas aqui está a verdade. Consciência é uma forma de força. Quando você começa a prestar atenção em como seu corpo responde, você consegue se adaptar. Você consegue desacelerar sem ceder. Você consegue perceber o que seu corpo realmente precisa. Mais descanso, mais hidratação, mais compaixão por si mesmo. Este capítulo da vida não é sobre provar que você ainda é inquebrável. Trata-se de proteger a força que resta, deixando de tomá-la como garantida. E às vezes, a coisa mais corajosa que você pode fazer é se dar permissão para se recuperar completamente. Se você ainda está assistindo e achando este vídeo útil, deixe um comentário com o número 1. Então, eu sei que você ainda está comigo. Se você ainda não se inscreveu, recomendo clicar no botão e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Seu apoio é muito importante e nos ajuda a continuar criando conteúdo que informa e incentiva. Agora, vamos em frente. Em terceiro lugar, a perda silenciosa de visibilidade nos espaços sociais. Uma das mudanças mais chocantes que acontecem depois dos 80 é a rapidez com que as pessoas começam a te ignorar. Não por maldade, mas devido a uma sutil mudança cultural que poucos reconhecem. Você entra em uma sala e a energia não muda como antes. Você fala e às vezes os outros falam por cima de você, não por grosseria, mas porque presumem que você já terminou. Você se pega repetindo coisas, esperando mais para ser ouvido ou se sentindo invisível nas conversas, mesmo com a família. Não se trata apenas de ser ignorado. Trata-se de um desaparecimento gradual da presença em um mundo que se move mais rápido e coloca a juventude no centro mais do que nunca. E pouquíssimas pessoas te preparam para isso. Pode parecer que a sua idade entra na sala antes de você, como se suas histórias, seus pensamentos, sua experiência de vida fossem deixados de lado, mesmo que agora carreguem mais verdade do que nunca. Você viveu, perdeu, amou. E, no entanto, há momentos em que sua presença parece diminuída. Essa realidade pode despertar uma mistura de emoções, tristeza, frustração e até mesmo uma forma silenciosa de luto. Mas há força em reconhecer essa mudança pelo que ela é. Não é uma medida do seu valor, mas um sintoma de uma cultura que frequentemente se esquece de ouvir os mais velhos. Você não é invisível. O mundo pode nem sempre reconhecê-lo imediatamente, mas sua voz ainda tem significado. E aqueles que escolhem realmente te ver, ouvir suas histórias, seu humor, suas reflexões, esses são os que contam. Eles estão ouvindo, mesmo que demore um pouco mais para realmente prestar atenção. Então, não recue. Não deixe o silêncio definir quem você é. Fale sobre o que você testemunhou, sobre o que você superou. Seja a presença silenciosa que lembra aos outros o que realmente significam graça, sabedoria e resiliência. Você pode não ser o mais barulhento na sala, mas é o mais experiente, e isso tem mais peso do que a maioria imagina. Número 4. O estreitamento da sua vida diária. Uma das partes mais difíceis de envelhecer depois dos 80 não é apenas o que muda dentro do seu corpo. É o que desaparece lentamente por fora. A vida que você conhecia, repleta de rotinas, pessoas e lugares familiares, começa a parecer menor. Não de repente, mas aos poucos. Você pode acabar saindo menos.
Não por falta de interesse, mas porque tudo parece um pouco mais distante, mais desgastante ou simplesmente mais difícil de lidar. Amigos que antes passavam por perto podem se mudar, adoecer ou falecer. Vizinhos vêm e vão. Lugares favoritos se fecham. Seu mundo não desmorona, ele apenas encolhe silenciosamente. Isso traz consigo um peso emocional. A princípio, a solidão pode soar como um silêncio de fundo quase imperceptível, mas com o tempo ela se torna mais intensa. Mesmo para aqueles que sempre foram extremamente independentes, há algo perturbador em ver o familiar se dissipar lentamente. No entanto, há força em reconhecer isso. Nomeá-lo pelo que é, tristeza, não fraqueza, traz clareza. É a tristeza silenciosa de ver partes da vida se esvaindo. Não porque você parou de tentar, mas porque se importou. Eis o que também é verdade. Embora o velho mundo possa encolher, um novo ainda pode crescer. Esse crescimento pode não vir de viagens ou grandes aventuras, mas sim de conversas mais profundas, de um vínculo com alguém mais jovem ou do compartilhamento de memórias de uma forma que você nunca fez antes. A vida não precisa ser vasta para ser rica. Ela só precisa continuar significativa. Então, faça essa ligação, mesmo que seja à distância. Junte-se ao grupo, mesmo que seja virtual. Dê uma caminhada curta, mesmo que seja só até o fim da rua. Seu mundo pode parecer diferente agora, mas não acabou. Está mudando. Número 5. A imprevisibilidade do seu próprio corpo. Depois dos 80, seu corpo começa a emitir sinais confusos, muitas vezes nos momentos mais inconvenientes. Um dia, você acorda sentindo-se lúcido, com os pés firmes, forte o suficiente para enfrentar qualquer coisa. No dia seguinte, você está mais lento, mais confuso, sem saber por que seus joelhos estão duros ou por que suas mãos não conseguem segurar aquela xícara de café como antes. O que torna isso especialmente perturbador não é apenas o incômodo físico, é a traição. Você viveu neste corpo a vida toda, você confiou nele e agora ele continua mudando as regras sem aviso ou motivo. Você pode planejar uma caminhada certa manhã e ser atingido por uma onda de exaustão inesperada. Você pode se abaixar para amarrar um sapato e perceber que demora mais para se levantar do que antes. Ou talvez você se surpreenda com tontura, rigidez ou um formigamento estranho que desaparece tão rápido quanto apareceu. E aqui está a parte que ninguém realmente aborda. Essa inconsistência corrói não apenas o movimento, mas também a confiança. De repente, você para antes de sair de casa. Não porque não consiga, mas porque não tem certeza do que seu corpo pode fazer. Essa dúvida pode fazer você se sentir menor, mais vulnerável e até mesmo inseguro em situações em que costumava se sentir forte, e isso é perfeitamente compreensível. Mas se há uma verdade que traz conforto, é esta: seu corpo pode não ser mais confiável, mas sua reação a ele pode ser a flexibilidade, se tornando sua força. Agora, a adaptabilidade se torna sua ferramenta. Você aprende a planejar, a controlar o ritmo, a se tratar com paciência em vez de frustração. Você começa a ouvir com mais atenção, a descansar quando necessário, a se alongar, a falar com seu médico, não apenas quando algo está errado, mas para entender melhor como se manter um passo à frente, porque o conhecimento, mesmo diante da incerteza, devolve uma sensação de poder. Então não, seu corpo pode não estar tão estável quanto antes, mas você, por meio da experiência e da consciência, ainda está no controle. Considerações finais. Acabamos de passar por 5 realidades difíceis, que frequentemente surgem após os 80 anos. Cada uma surpreendente à sua maneira, e cada uma capaz de mudar silenciosamente a forma como vivenciamos o mundo.
Do estreitamento dos relacionamentos próximos à imprevisibilidade física que se instala quando menos esperamos. Essas mudanças costumam nos pegar desprevenidos. Mas aqui está a verdade. Reconhecer essas mudanças não significa ceder ao declínio. Trata-se de entrar na vida com os olhos bem abertos para vivê-la de forma mais plena, com mais sabedoria e com mais liberdade. O que mais chamou sua atenção? Qual dessas 5 realidades você notou na sua vida ou talvez em alguém próximo? Adoraríamos saber sua opinião. Deixe um comentário abaixo e compartilhe uma lição do vídeo de hoje e como você planeja responder a ela. Seja liberando arrependimentos, se aproximando de alguém de quem você se distanciou ou simplesmente tratando seu corpo com mais compaixão, sua experiência pode ser aquela que eleva alguém. Porque no fim das contas, envelhecer não significa perder valor, significa ganhar perspectiva. E quando enfrentamos essas realidades juntos, construímos força não apenas dentro de nós mesmos, mas uns nos outros. Obrigado por passar um tempo conosco hoje. Gostaríamos muito de ouvir sua opinião. Deixe um comentário abaixo e conte-nos algo que você aprendeu hoje e como pretende aplicar isso em sua vida. Sua voz é importante para nós. Então, não hesite em compartilhar. Ler seus comentários nos traz verdadeiro encorajamento e energia. Se você achou este vídeo significativo ou útil, curta, inscreva-se no canal Inteligência em Dia e compartilhe o vídeo com alguém querido. Seu apoio nos permite continuar produzindo conteúdo relevante para inspirar e informar. Obrigado por assistir e esperamos nos conectar com você novamente na próxima vez.